Essa semana nós vamos explorar as principais ilhas do Mar Iônico aqui na Grécia. A Grécia é gigantesca e essa região ela não é muito grande, então a gente acredita que mais ou menos uma semana a gente consegue explorar praticamente tudo, ver todas as ilhas que a gente acha que são legais, antes da gente descer ainda mais um pouquinho para as outras ilhas maiores e chegar possivelmente até Atenas. Então essa semana são mais ou menos 85 milhas náuticas que a gente vai ficar pulando de uma ilha para outra. Pô, sem dormir direito, vocês já sabem, né? Penso ver isso daí, eu não gosto. E como sempre, todos os dias eu ploto a nossa rota aqui no Chart Plotter do barco e eu coloco também no celular. Por que eu faço isso? Dessa forma a gente tem redundância, caso aconteça alguma coisa com um equipamento ou com o outro. Funciona muito bem fazer dessa forma. Tracker ligado, rádio ligado, rádio lá de cima, binóculo. Você quer o fone de ouvido? Não, hoje não, tranquilinho. O que mais? Acho que é isso, né? Vambora? Muita lama na corrente. Bem suja, né? Em ancoragens como essa daqui, que o fundo é de lodo, de barro, a âncora vem muito suja. Então a Paty tem que ficar colocando a âncora para baixo e subindo novamente para que a gente possa limpar. Saímos aqui nada de vento, 0. Então, motor provavelmente por 1h30 e depois eu acho que vai entrar o vento. Se entrar o vento, a gente consegue velejar até essa próxima ancoragem. Vamos ver o que vai dar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, agora é a hora. Aê, deu certo, entrou o vento, a gente tá aqui com 16 nós de aparente, que é mais ou menos 13 nós de real, numa orça mais ou menos de 40, 50 graus. Então com as velas para cima, sem motor, e agora a gente veleja, espero, até a próxima ancoragem. E logo ali a gente tem um barco de uns amigos também brasileiros, chamado Dos Peregrinos, estão velejando aqui do nosso lado, possivelmente indo para a mesma ancoragem que nós. E o bicho tá pegando a Greciazinha. Olha o frio, tá fervendo a hora que a gente saiu, agora esse ventinho entrou, tá mais ou menos 20 nós de vento e tá frio pra caramba. Era pra ser 3h30 e a gente conseguiu velejar, acho que em 2 horas e pouco. Chegamos aqui, teve vento pra caramba, foi ótimo, foi muito rápido, mas balançou um pouquinho. E balançou numa ondulação que pra Paty é ruim. Pra mim a ondulação ruim é aquela de frente, né? Pra ela é essa meio de lateral. Então, aqui ó, nada de bom dia Greciazinha hoje. Chegou a noite aqui, ó, 9h30. O desenho da nossa âncora hoje tá só o Snoopy. Fala aí se vocês estão vendo o Snoopy também, eu sou só eu. Estamos aqui com 15 nós de vento. Daí cai para 3. E o barco tá girando mais que um peão. 6h30 da manhã e a gente acabou de acordar agora bem cedo pra gente partir para a próxima ancoragem. Definitivamente essa não foi a ancoragem mais tranquila do mundo. Os ventos eles batiam de um lado, daí eles batiam de outro aqui na Joy. A gente deve ter dado um 360, sei lá, umas 500 vezes, 1000 vezes. É muito. E é chato porque ficar numa ancoragem como essa daqui, você sente esse movimento de girar e não é tão confortável quanto se não tiver nenhum vento. Então a gente está em busca da ancoragem perfeita. A gente vai estar saindo aqui agora, 6h30 da manhã, e a gente está indo para a próxima, que se chama Vati. Eu acho que são mais ou menos 4 horas daqui. Então não tem muito vento agora, mas eu acho que vai entrar um ventinho e a gente vai conseguir velejar.
Eu acho que umas 4 horinhas a gente tá lá. Vou tirar tudo aqui, abrir a vela, deixar já no jeito pra poder subir a vela. Ó, a minha luzinha que eu deixei aqui ontem à noite parou de funcionar. Vou deixar o motor funcionando uns 10 minutos antes de sair pra dar uma aquecida, tá? Aberta e preparada, então quando entrar o ventinho a gente consegue subir já a vela direto sem estar fechada. Eu fecho toda noite essa vela aqui porque tem muito sereno, ela fica molhada e vai detonando, né? E também por segurança, se bate um vento muito forte ela pode sair daqui e abrir e daí é um perigo. E agora a Paty vai ali na frente, levanta a âncora para liberar a gente e assim a gente consegue seguir no nosso caminho. Agora tá dando para ir velejando, então a gente tá aqui com quase 5 nós de velocidade, que é ótimo. E não precisa ir o motor, nada, só na vela. Tá indo muito bem, a gente deve chegar, olha, são 10, a gente chegar em mais 2 horas a gente tá lá. Bom dia, Grécia. Estamos aqui em uma ancoragem super bonita e calminha, mas não foi assim ontem, a noite passada. Nossa, eu acho que eu nunca vi um lugar com uns ventos doidos igual aqui nessas 2 últimas ancoragens na Grécia. Meu Deus, são ventos catabáticos que eles aceleram conforme a montanha que tem perto, próximo da gente. E aqui tem umas montanhas nas ilhas que elas são assim, ó. Elas têm uns cumes, tipo uns vulcões mesmo. E aí o vento, ele passa por um lado, passa pro outro. E ele vira o barco, e ele gira 360, 180. As 2 últimas ancoragens foram assim. Eu tô sem dormir direito. Vocês já sabem, né? Eu sou aqui a guardinha da ancoragem. Fico acordada a noite inteira, cuidando pra ver se o barco vai pra pedra, ou não vai pro barranco, ou não vai pra cima de outro barco. Mas essa noite foi bem chata aqui. O vento, assim, ele zerava. E aí 2 segundos depois ele já dava um giro na Joy e já ia pra 20 nós. Daí zerava de novo. Eu ficava indo. Eu sei que nem viu. Duda só fica dormindo enquanto eu fico aqui cuidando da Joy. Nossa, que ancoragem deliciosa. Ela faz assim, você dorme muito bem. Eu achei muito boa. Nós acordamos sonsos hoje. Mas agora é hora de levantar a âncora e ir para a próxima ancoragem, que também já li relatos falando que lá tem ventos catabáticos. Talvez mais uma noite que eu não vou dormir direito. Mas vamos até lá. Chama Vati, fica aqui na ilha de Taka. E aqui pertinho, mais ou menos 1 milha, eu acho, 1 milha e 600, é muito perto. Então nós vamos pra lá hoje porque precisei ir no mercado. Eu gostaria de comer alguma comida típica aqui da Grécia, que faz dias que a gente não vai num restaurante diferente. Cozinhando aqui frango e arroz e batata doce todo dia. E eu quero comer a saladinha grega. Em Itaca ainda não tem cara de Grécia. Jogaram o lixo. O vento tá entrando em cheio aqui nessa baía da
Aí o botinho tem que deixar bem aqui no fundo. Tá batendo aqui hoje. Não tem jeito. Às vezes não dá certo e às vezes dá. É importante que a gente achou o lixo e tá a 3 passos daqui. Vamos lá. Pelo menos aqui na Grécia não é igual na Sardenha, não. Na Grécia tem um monte de lixeira aqui pra você jogar o lixo. Pessoal, a Havaiana mudou, mas o pezinho pra fora com os dedinhos não. E aí do seu lado direito é a Joy, bem atrás. Que é aqui assim, é um olho no prato e um olho na Joy. Pra ver se tá tudo bem. O vento tem previsão de dar uma aumentadinha agora às 3 da tarde. Aí 1 hora ainda, dá pra comer tranquilo e voltar. Só que agora começa a chegar os charters loucos e começa a jogar âncora lá na nossa frente. A gente fica só de olho aqui. Eu pelo menos nunca comi isso. Você já comeu? Nunca. Não. É um queijo feta. Ele tem uma crostinha. E daí ele joga um mel em cima com... Como que é o nome disso? Gergelim. É muito bom. Nossa, prova pra você ver. Saudável. Olha, A batatinha frita, roubei uma. vai aí. E o meu é esse negócio aqui, eu não sei falar o nome, mas é meatballs. O Duda sabe qual é o nome. Ah, não lembro, mas é difícil pra caramba. Tem alguém só de olho aqui no meu prato. Oh, nossa, esse gato é muito esperto. Ele veio com a unhinha assim, ó. Tá vendo? Ele falou que ele quer carninha de porco. Ó, caninha de porco. Pegou, pegou. Voltar pra Joy. A ondulação tá começando a ficar alta e o vento tá forte. Nossa senhora. Mas deu certo. Bom dia, Graciazinha. Estamos aqui na ilha de Ithaca, na cidade de Vati. O dia tá lindo hoje, sem ventão. Tá uma piscina isso aqui. Essa baía é super protegida. 360 graus, cheia de montanhas. E a gente sai sempre aqui por esse meio aqui, desse buraquinho que tem. A gente vai pra direita e já sai pro mar. Tava lendo aqui sobre essa região aqui de Ithaca, que é essa ilha. Em 1953 teve um terremoto aqui que derrubou quase todas as casinhas da ilha. Aí eles reconstruíram as casinhas, né? E as pessoas vivem aqui hoje em dia tranquilamente, não tem mais terremoto, pelo menos por enquanto, né? Tá tudo bem aqui, tudo certo. E outra coisa interessante que eu tava pesquisando, aqui na Grécia tem várias ilhas com várias baílias que sempre tava escrito Vati. Deu uma Vati, outra cidade com o nome de Vati. Aqui é Vati mesmo. Só que Vati também significa porto seguro, abrigo. Aqui na Grécia vocês sabem, né, que o vento é bem forte. Venta muito, tanto é que tem um barco afundado lá. Essa baía que chama Vati, que era para ser segura, a gente vai lá ver agora. Mas então significa isso. Então quando você olhar no mapa aqui na Grécia que tiver escrito Vati e tiver um ventão, alguma coisa, provavelmente a baía vai estar bem protegida. Então é isso, hoje nós vamos ficar aqui hoje e mais amanhã para aproveitar que tá calmo, porque ontem isso aqui tava uma loucura de vento, com ondulação. E nós vamos aproveitar o dia, dar uma voltinha aqui no centrinho, passear, descansar. E aqui na Grécia ultimamente só tem feito ventões no final do dia, a gente consegue aproveitar muito. Nossa, a Joy tá coberta de água de sal. Ontem a gente tomou um banho de água salgada, que a gente tá voltando do porto. E agora, ó, acabando a gasolina do botinho, a gente tem que achar gasolina, encher o tanque aqui e colocar uns 10 litros aqui pra gente ter de reserva, porque vai que a gente não encontra, né, no futuro. Então vamos lá. Agora que... Ferrou, a gente vai ter que achar outro. Sei lá onde tem um posto de combustível. Ainda tem 5 litros com botinho, não vai acabar agora. Mas... O ruim, às vezes, de ficar velejando nas ilhas, assim, é que não tem muita estrutura. Que nem essa ilha de Ithaca aqui, ela não é muito grande. E parece que o único combustível que tem aqui na ilha não tá funcionando para barco, né? Aí tem, óbvio, tem pros carros lá na cidade. Talvez a gente vai ter que camelar. Levar o galãozinho e trazer cheio lá no combustível dos carros, né?
É uma opção também. Aí você começa a entrar nessa baía que ontem tava um super vento forte, contra. Daí a hora que você chega, vira o barco para ancorar, você dá de cara com esse barco naufragado. Parece que tá lá há um tempo já, dá pra ver a ferrugem já comendo no mastro do barco. É difícil tirar um barco como esse daí da água depois que naufraga, tem que chamar uma equipe de resgate. Mas é horrível sempre ver um barco assim afundado, não importa se ele é novo, velho, o que for. Mas é tenso ver isso daí, eu não gosto. Olha o posto de combustível, lá em cima. Oi, cachorrinho. Calimeira. O posto é bem aqui, ó, só dá 2 quadras. A gente tem um carrinho que pode sim trazer esse galão nele, mas a gente quer fazer exercício, sabe? Porque A gente não, você? a gente é tão ativo no barco que qualquer oportunidade que a gente tem, por mais ridícula que seja, como esta, a gente vai voltar assim, ó, pro botinho assim. Posto tão bonito, né? Olha só. Acho que tá fechado. Não tem ninguém aí. Cadê as pessoas desse posto? Será que você tem que ligar e marcar hora para pegar combustível? Parece de posto de filme de terror. Meu Deus, mas por que fazem isso? Tem um posto de gasolina. Tá fechado. E agora? Agora a gente não tem gasolina do botinho. Pelo menos tem um pouquinho pra voltar pra lá, né? A gente vai ter que subir a montanha lá. Tô achando que vai mesmo. Modo camelagem do dia ativado com sucesso. Vamos agora subir a montanha para comprar combustível. Às vezes morar numa casa e ter um carro é legal, né? É fácil. Agora é o seguinte, pessoal. Nós vamos andar essa estradinha aqui lá por trás da montanha e vamos até o posto lá em cima. Até que nem dá para reclamar, porque para ir estamos subindo. Então, para descer com o combustível pesado, vai ser molezinha, né? A rua aqui, a estradinha é bem estreita. Os carros passando muito perto da gente. Cansei. Cansei, ela queria fazer exercício, sabe? Deixei. When you're alone and feeling down, and you're 10 feet underground, when you're so deep you're about to drown. Vou contar pra vocês, nós estamos num lugar aqui da Grécia que é muito famosa essa ilha. E aqui foi escrito um dos maiores poemas gregos da mitologia grega. But your heart will